Amém. Obrigado, Gerson. Boa noite. Boa noite, que prazer poder estar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui da PIB Curitiba, sirvo ali no Ministério One, que é o nosso Ministério de Juventude, com a parte de ensino, tanto com adolescentes, quanto com jovens também. E como o Gerson esteve falando aqui, eu fui surpreendido por esse tema, e até, Coronel, seria muito legal se depois a gente pudesse mandar a reportagem no grupo, que eu fui muito abençoado com aquela lá que você mandou. Muito bacana, né? Com esse tema sobre resiliente e antifrágil. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é um conceito muito interessante. São dois conceitos retirados da física, né? O resiliente a gente vai estar vendo o que é, mas é alguém que sofre pressão e que volta para o seu estado normal. Mas o antifrágil talvez é alguém que produz algo a partir da pressão, que debaixo de pressão expande ao invés de só retornar para o seu normal. E eu quero começar contando duas histórias que eu acredito que resumem o comportamento de alguém que seria um antifrágil, alguém que vai além do que é ser resiliente. Se puder passar o primeiro slide, por gentileza. O primeiro personagem que eu gostaria de falar é sobre o William Carey. Quantos aqui já ouviram falar sobre o William Carey? Deixa eu ver. William Carey é conhecido por ser o pai das missões modernas. Esse homem de Deus foi alguém que desbravou a Índia em um tempo que missões não era mais feita. Naquela época, esse homem era apenas um sapateiro que morava na Inglaterra. Só que ele entende o chamado de Deus no seu coração, e extremamente movido pelo Espírito Santo, ele entende que os pagãos, aqueles que não eram apenas ali só da sociedade ocidental, precisavam ouvir a respeito de Jesus. Esse homem, apenas um sapateiro, sem tanta educação, vai conversar com o conselho da sua igreja e também com outros pastores batistas da época, e eles dizem o seguinte para ele: William, se Deus quisesse alcançar os pagãos, Ele faria isso por Ele mesmo. Você não precisa ir lá e fazer nada. Porém, o que uma pessoa frágil entenderia disso esse não é o meu lugar. Eu não devo fazer isso. Mas o que um antifrágil entende eu tenho um propósito, eu entendi algo e eu vou me posicionar diante desse propósito e diante do que eu entendi que eu preciso ir fazer. William Carey, contrariado, vai até a Índia, passando uma grande dificuldade com a sua esposa. Ele foi contrariado por sua família, ele foi sem recursos, ele foi sem saber se poderia voltar. Já nos primeiros anos, quando ele estava na Índia, sua esposa fica demente. Ela andava pelas ruas da Índia xingando ele, gritando, dizendo que ele estava traindo. E ainda assim ele continua persistente e firme na obra do ministério. Só depois de 7 anos de trabalho missionário que William Carey entra dentro do rio Ganges para batizar o seu primeiro fruto. Já pensou você ser um pastor, trabalhar durante 7 anos em uma realidade, para só depois desses 7 anos você fazer o teu primeiro batismo? Eu acho que a maioria de nós já teria desistido muito antes. William Carey persiste e ele começa a traduzir a Bíblia para diversos dialetos daquela região. E enquanto ele está traduzindo a Bíblia, depois de mais de 5 anos de trabalho, naquela época a gente não tinha computador, para você salvar lá tudo que você tinha escrito, a casa em que ele morava pegou fogo. Quando a casa pega fogo, ele perde anos e anos a fio de tradução e de trabalho. Mas ele tem o comportamento do que eu vou explicar, que é ser um antifrágil. Ele olha para tudo aquilo e ele diz: se Deus permitiu que a minha casa pegasse fogo, era porque a tradução não estava boa o suficiente. E ele começa tudo desde o começo. Eu tive na Índia 1 mês e pouco atrás, e a Bíblia que os irmãos estavam lendo nos 2 dialetos dos 2 lugares para onde eu fui, teve participação da escrita de William Carey há séculos atrás. Porque um homem entendeu o que é persistir em seu propósito, apesar dos momentos de fraqueza e de debilidade. Esse é um exemplo do que é ser um antifrágil, alguém que debaixo da pressão, debaixo da dor, produz, ao invés de recuar e de diminuir. Winston Churchill também outro exemplo de uma atitude que ele teve, que mostra a atitude de um antifrágil.
quando ele está diante de uma situação ali na Segunda Guerra, em que a França tinha sido tomada pelo exército germânico, ele vai ter uma reunião junto com a cúpula ali, né, da Inglaterra, com os generais, para tentar entender o que eles fariam, porque um grande pelotão do exército inglês estava lá na França, enquanto a França estava sendo tomada, e com os seus navios eles não iam conseguir a tempo ir resgatar o exército britânico que estava lá. E o Winston Churchill entra na sala de reunião, onde todo mundo estava em pânico, tentando entender o que iam fazer. E eu acho muito interessante que enquanto eles estavam falando, puxa vida, nós vamos perder o nosso pelotão, nós não vamos conseguir chegar lá, não sei o que nós vamos fazer, estava todo aquele desespero naquela sala. Winston Churchill tem uma frase que ficou marcada, e ele diz: eu na realidade acho que essa situação é muito motivadora e inspiradora para nós fazermos algo que ainda não foi feito. E eu achei muito legal quando eu li essa frase, porque são duas perspectivas diferentes de como você vai encarar a sua vida. E eu creio que nós, como homens, nós somos chamados para assumir posições que vão, diante das situações, né, que nós estamos enfrentando, mostrar aonde que está a nossa fé. É importante entender que com antifragilidade, eu não estou falando que a nossa força está baseada em nós mesmos. Mas na realidade quando você, diante de qualquer circunstância na vida, tem a possibilidade de tomar uma escolha de fé. Toda tentação pede por uma escolha de fé. Toda dificuldade pede por uma escolha de fé. Toda circunstância ou decisão que você precisa fazer pede uma escolha de fé. A fé que você vai depositar no seu próprio desejo ou na lei de Deus. A fé que você vai depositar naquilo que seria mais fácil, ou que você com as suas forças conseguiria, ou na força e no braço de Deus ao invés da sua própria. E é isso que hoje eu gostaria de chamar vocês a ter postura. Aonde que você vai colocar a sua escolha de fé. E talvez você tenha que mudar um pouquinho do seu pensamento para entender isso. Mas vamos definir um pouquinho sobre o que eu estou falando. Primeiro, o que seria alguém frágil? Na física, no próprio dicionário, se você procura o conceito de fragilidade, vai dizer algo que quebra facilmente. Mas como aqui nós estamos falando sobre caráter, sobre vida, eu diria que alguém frágil seria alguém que se entende como uma vítima. Eu sou uma vítima do meu contexto, daquilo que aconteceu comigo. Alguém que é passivo ao invés de ser ativo. Ou alguém que é omisso diante das situações. Já o conceito de resiliência, que vem sendo muito falado nos nossos tempos, tem a ver com a física, que fala a respeito de adaptação. É aquele tipo de objeto que recebe uma pressão e que depois da pressão ele consegue retornar ao seu estado original. A resiliência, ela é importante e boa para nós passarmos por alguns momentos difíceis. Mas só que para um cristão e para um homem com posição, ela não pode ser tudo. Porque é fácil, com a resiliência, você se tornar apenas alguém adaptável, ao invés de você se tornar alguém produtivo no reino. Alguém que se adapta é uma coisa, eu vou me adaptar àquilo que a situação me pede. Mas alguém que produz a despeito daquela provação é alguém antifrágil. A antifragilidade, podemos falar assim, ser antifrágil tem mais a ver com verbos como evoluir, revolucionar, inovar, do que apenas resistir. Isso daqui que seria a antifragilidade. Tem um texto na palavra de Deus que eu quero ler com vocês, se você quiser estar anotando, que eu acho que vai mostrar um pouquinho sobre esse pensamento. Romanos 5, versículos 3 a 5. Romanos 5, 3 a 5. Esse versículo não está na apresentação. Paulo vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança.
Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Eu acredito que esse texto está resumindo um pouquinho do que eu estou tentando expressar para vocês. Aqui Paulo está falando o seguinte: a tribulação, a pressão, a dificuldade, a tentação, seja o que for, vai produzir em nós a perseverança, que a gente pode conectar com resiliência. Quando nós somos perseverantes, nós somos resilientes, nós suportamos a pressão. Mas aqui Paulo está dizendo, e essa perseverança vai gerar algo. E é aqui que nós começamos a ser um antifrágil. E é por isso que eu estou dizendo para vocês, nós não podemos apenas parar em homens que suportam a pressão, mas nós precisamos passar a produzir algo a partir dela. Porque Paulo vai dizer, a perseverança produz um caráter aprovado. É muito diferente você ser um homem que diante da tentação quebra e cede, do que você ser um homem que diante da tentação levanta a guarda, se protege e ainda você cria outras barreiras para que você possa fugir dela futuramente. É diferente diante de uma situação caótica no seu trabalho, você ser alguém que vai olhar para a situação e simplesmente ceder como alguém frágil e dizer, eu fui vítima disso, desse processo que aconteceu. Ao invés disso, o que nós precisamos entender? Entender que diante da tribulação, Deus está trabalhando para um caráter aprovado, e para esse caráter aprovado gerar uma esperança, que é o que nós falamos aqui antes, inovação, revolução, coisas novas vindo a partir dessa dificuldade. Pode passar? Pode passar também, já falei sobre isso. Alguns exemplos bíblicos sobre alguém que seria frágil e alguém que seria um antifrágil. Na Bíblia, uma das histórias mais conhecidas é a história de Adão. É muito interessante que na nossa mente, muitas vezes quando a gente pensa, que quando Eva peca e ela come do fruto, ela entrega para Adão o fruto quase como se fosse uma armadilha para ele. É a gente tentando colocar a culpa na mulher. Mas se você ler o texto com cuidado, em especial na língua original, o hebraico em que o texto foi escrito, você vai ver que na realidade Adão estava ao lado de Eva quando ela é tentada. E qual foi o problema e o pecado de Adão? É porque Adão não se posicionou diante da escolha do pecado de Eva. Adão estava do lado. Adão poderia ter se posicionado. Só que o que ele faz depois? A mulher que o Senhor me deu, me ofereceu o fruto. Essa é a postura de alguém frágil. De alguém que não toma a posição necessária e que não escolhe sofrer com as suas próprias consequências. É muito interessante teologicamente que a promessa, feita por Deus do que aconteceria se um homem viesse a comer do fruto, foi feita para Adão. Por isso que nós falamos que o pecado entrou no mundo por meio de um só homem. O responsável ali era Adão. E ele se omitiu. E esse é um comportamento frágil. É importante a gente separar fragilidade de estereótipo. Eu não estou falando aqui sobre estereótipo. Alguém que fala mais manso, alguém que fala mais grosso, alguém que parece ser mais casca grossa, alguém que parece menos, porque muitas pessoas maqueiam a sua fragilidade de caráter atrás de um estereótipo apresentado. O que a gente está falando aqui é sobre posição, sobre postura, sobre caráter. Mas já você vai ver José, em todas as fases da sua vida, quando ele foi abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo, quando ele chega no Egito, é tentado através ali da esposa de Potifar, o que ele faz? Ele sai correndo da tentação, ele se posiciona. Ele não era só uma vítima. Ele é preso e ele não vira uma vítima da prisão, ele vira um líder lá dentro, ele cresce. E em todas as fases da sua vida é o seu próprio trabalho diante da oposição que o valida como um líder, que venha se tornar um líder para toda a terra do Egito e um exemplo, um salvador para todo o povo hebreu daquela época. Outro exemplo, a gente pode olhar para Judas. Judas tem algo muito interessante que dá para se relacionar com Pedro. Por quê? Judas pecou. Só que Pedro também pecou. Qual que é a diferença para os dois? Olha só que interessante. Judas
vende Jesus e o trai, só que ao invés dele lidar com as suas próprias consequências, ele entra em um estado de vergonha e desespero. Ao invés de ele confessar com arrependimento, ele se mata tentando fugir por conta do seu remorso. Alguém que não lida com as próprias consequências das suas próprias escolhas. Mas já Pedro, o que ele faz? Pedro chora com profundo arrependimento. Quando Jesus o confronta, ele se submete ao tratamento. Pedro encara as suas dificuldades, e eu acho tremendo que a tradição cristã diz que o próprio Pedro dita para Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, né? E ele fala de uma maneira clara sobre o próprio episódio quando ele nega Jesus com detalhes. E é muito forte se você ler lá, Pedro contando sobre o maior erro da sua vida. Ele não escondeu, mas ele enfrentou. Pode passar. Eu quero mostrar para vocês o que seriam algumas frases para uma pessoa frágil, outra, para uma pessoa resiliente e outra para alguém antifrágil, para você tentar ver em qual desses grupos você tem se encontrado por meio desses exemplos. E eu quero pedir para, enquanto eu for estar falando, você tentar identificar, diante das coisas que você tem passado, principalmente com tentações, provações, dificuldades, qual que tem sido a verdade que tem habitado na tua mente. Um exemplo de uma frase: a minha esposa quer me deixar. Um frágil diria: eu errei, não tenho o que fazer, mas eu não quero quebrar o meu orgulho, eu vou deixar as coisas assim. Um resiliente diria: o meu casamento já passou por muitas coisas, eu vou fazer o possível para manter ele. Diante da pressão, ele volta ao que está. Mas o problema é que algo pode acontecer se voltar do mesmo jeito que está. Mas agora um antifrágil diria: eu vou lutar pelo meu casamento, mudar o que for preciso para viver um casamento bíblico. A minha empresa estagnou. Um frágil diria: sou uma vítima desse governo, o melhor é fechar e ir para algo diferente. O resiliente diria: vamos suportar essa crise enquanto for possível, para voltarmos a fazer aquilo que fazemos. Mas um antifrágil diria: vou olhar o que existe de inovações e potenciais diferenciais para aproveitar as oportunidades dessa crise. Outra frase: preciso ter uma conversa difícil com meu filho. Um frágil diria: não é a minha personalidade ter esse tipo de conversa. Meu pai nunca teve esse tipo de conversa comigo. A vida vai o ensinar como ensinou para mim. Um resiliente diria: vou esperar meu filho pedir ajuda. Até lá, vou me mostrar disponível para quando ele quiser falar. Mas um antifrágil diria: vou ter essa conversa com meu filho, apesar de todos os constrangimentos e desafios. Esse é o meu papel. Outra frase: estou enfrentando um vício. Um frágil diria: preciso esconder ele da minha família, pois isso pode prejudicar o meu casamento. O resiliente diria: vou conseguir ficar o maior tempo possível sem cair. Mas um antifrágil diria: vou tratar esse vício, o confessando e enfrentando as consequências. Vou substituir por algo saudável e bíblico. Estou enfrentando crises financeiras. Vou postergar lidar com isso e fazer um empréstimo. Já um resiliente diria: vou trabalhar mais para manter o padrão. Mas um antifrágil diria: vou fazer escolhas difíceis, reconhecendo onde foram os erros e buscando evoluir não só para o momento, mas para a vida. Pensando nessa lógica, nessa filosofia, onde será que estão os teus pensamentos quando você enfrenta aquelas coisas que você tem enfrentado hoje? Lembra, o frágil é aquele que quebra fácil. O resiliente suporta, aguenta. Mas o antifrágil cresce. Diante das oposições das coisas que você tem enfrentado, você tem quebrado o seu caráter, cedido à tentação, cedido à pressão, você tem se mantido firme, mas sem evoluir, ou você tem crescido através da força que Deus tem derramado sobre você. Pode passar. Algum tempo atrás, eu fui fazer uma mentoria missionária
com um pastor que havia sido pastor há muitos anos atrás aqui dessa igreja e que na época era missionário aqui da nossa igreja. O nome dele era Reginaldo Krukles. O pastor Reginaldo morreu há algum tempo atrás. Só que eu e mais 2 amigos hoje pastores aqui também, a gente teve a oportunidade de ir viajar e passar um tempo com ele na casa dele. Ele já estava muito doente com uma doença, né, autoimune, estava, né, uma doença degenerativa, passando por um tempo muito difícil, e ele não conseguia mais praticamente sair de casa. E ele queria passar os conhecimentos dele para frente, enquanto ele ainda poderia e conseguiria. E eu me lembro muito bem de nós nos sentarmos ao redor da sua cama, vendo aquele homem, antes tão forte, que agora estava ali, doente, de cama, passando e transmitindo os ensinamentos dele para a gente. E algumas das frases dele até hoje ecoam, né, na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. E eu me lembro de um exemplo que ele deu, que eu achei muito interessante, né? Primeiro, que ele dizia que diante de todas as oposições, um homem de verdade quer morrer com as botas de combate. Ele dizia até que ele não acreditava em aposentadoria, ele tinha uma missão, ele ia cumprir até o final. E ele falou que nós podemos escolher na vida um de 3 S's. Um de 3 S's para nós nos apegarmos e tentarmos viver, né? E eu achei muito interessante, e eu guardei isso comigo para sempre, porque para nós nos tornarmos alguém antifrágil, o que nós vamos precisar é do 3º S. Existem pessoas que vivem apenas para sobreviver. A pessoa que vive para sobreviver é aquela que vive segundo a mentalidade do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu tiver comida, se eu tiver minha roupa, se eu tiver minha casa, está tudo bem. É a pessoa que vive no básico, no medíocre, no mediano, e que ela não se desafia a nada além disso. Essas pessoas são as pessoas que não deixam um impacto no mundo. São pessoas que não saem do seu lugar. E muitas vezes elas vão perder a própria sobrevivência, e aí elas perdem o seu próprio norte. E muitas vezes a gente vive um casamento de sobrevivência. A gente só está mantendo, está tentando deixar ele sobreviver, né? A gente vive uma empresa de sobrevivência, a gente vive uma fé de sobrevivência. Sem inferno, não estou cometendo nenhum pecado grave, né? Não estou traindo minha esposa, não estou viciado em nada, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma constância em minha vida espiritual, eu não me aprofundo, eu não aprendo, eu não cresço, eu não confesso pecado, eu não sou acompanhado, eu não sou confrontado, né? Eu não lidero, eu não sirvo. É uma fé que sobrevive. Mas o 2º S é um S que é importante, que é o sucesso. Mas só que o problema é que a gente vê pessoas extremamente frágeis, cheias de sucesso. E aqui é o problema. Porque você ter sucesso não significa que você é alguém que tem mais força e mais poder do que o outro. Se você olha para a história de Michael Jackson, considera Michael Jackson uma pessoa bem-sucedida? Bem-sucedido, né? Ele escreveu uma carta no final da sua vida falando sobre todas as suas frustrações. E no final dessa carta ele termina com a seguinte frase: no final de toda a minha vida eu posso dizer que é dolorido ser eu. Uma pessoa com muito sucesso. A gente vê homens com muito sucesso com casas frágeis. A gente vê homens com muito sucesso com um caráter frágil. A gente vê homens com muito sucesso sem ter sucesso na vida espiritual. Portanto, sucesso não é tudo. Mas agora o 3º S é o S que a gente precisa se ater. É o S do significado. A Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz no mundo. Nós precisamos significar algo para esse mundo. Significar alguma coisa na adversidade, significar alguma coisa na crise na minha casa, significar alguma coisa onde quer que eu for passar. Porque no fim das contas, o que vai me fazer crescer, independentemente de toda aprovação, é o significado que eu carrego, é o propósito. Se eu sou alguém que quero significar algo para minha família, se eu sou alguém que quero significar algo para minha casa, eu sou alguém que vou perseverar e vou crescer diante das minhas provações. Se eu entendo que a minha empresa ou o meu ministério tem um significado, não é qualquer crise que vai abalar ele,
Pelo contrário, se eu tenho um significado, um propósito, eu vou fazer aquilo acontecer. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso crescer em minha vida. E eu quero rapidamente passar por alguns textos bíblicos para embasar isso. Pode passar, eu vou passar rapidinho por eles. Primeira verdade de um texto bíblico, Paulo vai mostrar que é o fortalecimento divino em todas as circunstâncias. O versículo 13 é bem conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. E esse texto está falando sobre o contexto da dificuldade financeira de Paulo que ele estava passando. E ele está falando o seguinte: eu sei viver na abundância e eu também sei viver com pouco. Por quê? Como que eu consigo viver diante de todas as circunstâncias? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Nós conseguimos viver uma vida com significado e uma vida antifrágil, contando com o fortalecimento de Deus nas circunstâncias. Pode passar? Mas nós também, como antifrágeis, precisamos ter um inconformismo diante das situações do nosso mundo. Lembra de Adão? Adão foi alguém conformado, ele se conformou, né, com a decisão de Eva. Mas Romanos aqui está nos ensinando para nós não nos conformarmos com esse mundo, pelo contrário, nós nos renovarmos no nosso espírito de acordo com a vontade de Deus. Um homem precisa ter muita consciência sempre da vontade de Deus para a sua vida. Presta atenção nessa frase: quem não sabe para onde está indo, não tem direito de chamar outros para irem junto. Se você não sabe para onde você está levando a tua família, você não tem direito de pedirem para eles te seguirem. Se você não sabe para onde você está levando, né, o teu trabalho, a tua empresa, você não tem direito de dizer para os outros para eles te seguirem também. Mas agora, quando nós nos renovamos pela vontade de Deus, aí nós nos tornamos alguém com significado. Pode passar. Rejeitando a covardia em troca do poder de Deus, amor e moderação. 2 Timóteo, Paulo vai dizer para Timóteo: Deus não tem nos dado espírito de covardia. A palavra aqui, covardia, era a palavra usada para um soldado que na frente de batalha fugia. Alguém que fugia da frente de batalha. Então o Senhor está nos chamando para usar 3 ferramentas: o poder dele para vencer as circunstâncias, o amor, nós amarmos nossa família, amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo, e também a moderação, que quer dizer o domínio próprio. 3 coisas que um homem precisa ter: contar com o poder de Deus, amor no coração e domínio próprio diante das circunstâncias. Pode passar. E nós precisamos olhar para o modelo de antifragilidade de Jesus. Eu não vou ler esse texto por causa do tempo, mas aqui o autor de Hebreus está nos mostrando o exemplo de Jesus. Como que Jesus teve a maior atitude de antifragilidade do mundo quando ele morre na cruz. Como que ele suportou isso? E a Bíblia aqui está dizendo: coloca os teus olhos em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus suportou a cruz através da alegria que Deus propôs para ele ao findar daquele propósito. O propósito que Deus propôs a Jesus, Deus Pai propôs a Jesus, para ele cumprir a obra da cruz, gerou uma alegria em Jesus maior do que o peso da cruz. E essa alegria fez ele suportar. E eu acredito que é aqui que a gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus. Entender o propósito dele, entender o que a palavra fala, entender o significado que ele está trazendo para a nossa vida e a gente persistir. Pode passar? Pode passar? Repetiu? Mais um. Dependendo da força em meio à fraqueza, frase conhecida de Paulo: quando eu sou forte, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Nós contamos com uma força que não é a nossa para vencer as tentações, para vencer as dificuldades. Pode passar aí lá para frente para as perguntas, eu acho que tem mais um. Pode passar? Pode passar. Quero deixar aqui, Gerson, se você conduzir as perguntas, né? Isso. Então tá bom, quero deixar aqui as perguntas então para vocês estarem debatendo na mesa. Antes de vocês começarem, eu só quero orar por esse tema, mas fazer 2 perguntas aqui bem simples. Qual dos 3 S você tem vivido, né? Lembrando, sobrevivência, sucesso ou significado. Qual desses aí, né, tem feito mais parte da sua vida? Deixa eu ver aqui. Espera aí, eu acho que tem que voltar o slide, será que não?
E a segunda maneira como você lida com os problemas tem te feito alguém frágil, resiliente ou antifrágil. Lembrando daquelas frases, né? Dê exemplos aí na mesa e pense como que você poderia ter agido de maneira diferente, tá? Vai ser colocado ali. Vamos orar então para a gente estar terminando? Senhor Jesus, obrigado, meu Senhor, porque nós contamos com uma natureza humana que é fraca, que é falha, ela cede, Senhor, às tentações muitas vezes, mas desde o dia em que nós nascemos de novo, o Senhor nos deu um espírito que a Tua palavra falou para nós aqui, não é um espírito de covardia, Senhor. E eu oro, Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a abrir mão de uma mentalidade frágil, de uma mentalidade que cede às tentações, de uma mentalidade, Senhor Deus, que se omite, que se vitimiza, uma mentalidade que quebra, para que a gente possa, Senhor Deus, vir a produzir, Senhor Deus, algo quando nós somos tentados, quando nós somos provados, quando nós somos atribulados, Senhor. Eu oro, Pai, que as frases mentirosas que ficam na mente de cada um dos meus irmãos possam ser quebradas, Deus, para que no nome de Jesus as verdades da Tua palavra venham e que o Senhor levante aqui homens com significado e propósito, Senhor Deus, que entendam o seu papel nessa terra, na sua família, no seu trabalho e na igreja, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, agora está na hora da gente orar aqui, para a gente encerrar. Meus irmãos, olha só, essa mentalidade demoníaca oculta nos pede para ser homens frágeis no nosso mundo atual, não é verdade? É homem que se veste e se parece com mulher, é mulher que vai também dizer não para a sua própria identidade, para se tornar como um homem, e assim o inimigo trabalha. Mas o legacy existe aqui, para que a gente entenda que a gente tem uma vida de significado e a gente precisa não ser só resiliente, mas ser esses que vão produzir algo no meio da dor, no meio da dificuldade, e Deus nos capacita para isso. Deus te criou com essa possibilidade, com essa capacidade, primeiro porque você é homem. Agora, tem uma segunda coisa, que faz com que a gente consiga lutar contra essas vozes ocultas aí do nosso mundo, e se tornar alguém que pode produzir. É a natureza de Jesus na nossa vida. O legacy existe para que a gente possa deixar um legado: Jesus. Quem Ele é, o que Ele pode fazer, e a gente faz isso, sabe como? Com a nossa vida. Nosso jeito de crer, o nosso jeito de ser, aqui, fora daqui, em casa, no trabalho, é o nosso legado. E é para isso que o Senhor nos criou, para ser antifrágil, para ser homem de Deus nesse mundo. E Deus te convida para isso. Agora, se você está nesse lugar e você ainda não tomou uma decisão de deixar Jesus se tornar o dono da tua vida, então você ainda precisa dessa força, desse poder, entendeu? Porque não é com a força do braço que a gente consegue resistir, é com a força do Senhor dentro da gente. Então, se você precisa tomar essa decisão, hoje a gente quer orar com você. Hoje, se você quer uma força sobrenatural agindo em você, essa força é Jesus, e nós queremos te ajudar a tomar essa decisão, ok? Então eu queria convidar todos vocês a fecharem os seus olhos agora. E se você é um homem que nesse lugar está dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso dessa força sobrenatural, especial, divina, para trabalhar na minha humanidade, para que eu não seja mais frágil, mas sim um homem antifrágil nesse mundo. Se você quer Jesus, levanta a sua mão, porque a gente vai orar junto com você agora. Amém, aleluia. Tem 1, 2, 3, lá atrás tem gente. Louvado seja Deus. Aqui da minha direita, estou vendo a sua mão. Tem mais alguém? Fica com a mão de pé aí, a mão levantada, a gente quer orar por você. Amém, louvado seja Deus. Jesus vai
A força do nosso Senhor vai entrar na sua vida hoje, vai mudar a tua história, vai te fazer um homem antifrágil, alguém que é capaz de resistir aos males desse mundo. Eu quero orar junto com você. Repete essa oração junto comigo, porque tem que ser do teu coração, tá bom? Então eu vou falar algumas palavras e você vai repetindo isso, se realmente for a tua decisão nessa hora hoje. Senhor Jesus, eu entendi que preciso ser um homem antifrágil nesse mundo. Mas eu entendi que preciso do Senhor para isso. Hoje eu te convido. Entra no meu coração. Faz morada em mim. Eu te dou o governo da minha vida. Me torna um homem de significado nesse mundo. Eu quero deixar o Senhor, Jesus, como legado da minha vida. Amém. Vamos orar juntos por eles agora. Senhor, obrigado. Obrigado porque hoje a gente ouviu a Tua palavra de um jeito especial, tão bacana e tão abençoadora. Senhor, hoje nós entendemos que nós não podemos aceitar aquilo que o mundo nos pede. Sermos homens que vão viver só do conforto, viver da fragilidade, gente que não assume compromisso, gente que não resiste diante dos males e não produz coisa boa e nova. Mas hoje nós entendemos e queremos a Tua ajuda, o Teu poder, o Teu mover dentro de nós, para que a gente possa sim produzir muito para a Tua glória e abençoar muita gente na nossa volta. Hoje, Senhor, capacita, fortifica esses homens, e que essa semana seja uma semana de vitória. Ah, Deus, homens antifrágeis para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.